eu vou fazer meu sermão é parte sermão e parte estudo. Porque além de nós avançarmos como igreja na adoração a Deus ao sábado, que nós possamos estar mais aptos também a ensinar outras pessoas. Então, hoje, tem essas duas características. Os irmãos estão cientes desde então. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Lucas. Também eu quero dar as boas-vindas às pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Então, nós vamos estudar sobre o dia do Senhor e o descanso em Cristo. E o primeiro texto que nós vamos ler está em livro de Lucas, capítulo 6. Nós iremos ler o verso 5. Mas com a palavra de Deus aberta, antes nós vamos falar com Deus. Querido amado Deus, obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de estar com a Tua santa palavra aberta. Peço, Pai, que através da Tua palavra possa falar no nosso coração, que se cale o homem e se fale Deus. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Então o primeiro texto diz, verso 5, e acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, vamos entender o contexto que Jesus disse essa frase. Então, aqui no capítulo 6, do verso 1 até o 5, nós encontramos a história que Jesus estava andando em um dia de sábado e seus discípulos pegaram espigas de trigo, desbulhavam nas mãos e começavam a comer porque estavam com fome. E as pessoas ali começaram a acusar Jesus e os seus discípulos por estar transgredindo o santo dia do Senhor. E Jesus, ele traz aqui a lembrança deles, a situação em que Davi, quando teve fome, comeu o pão que era destinado a sacerdotes. Então, o que Jesus mostra para eles? Primeira lição que nós vamos tirar hoje. Deus tem o seu mandamento, Deus quer que nós sirvamos a Ele, conforme está escrito no mandamento, mas Deus tem prioridades. E aqui, como Davi tinha fome, tinha necessidade, em situações normais, Davi não poderia comer o pão. Mas naquela situação específica, ele comeu e não foi penalizado por isso. Então, aqui na situação dos discípulos, se ele estava com fome no dia de sábado, ele escolheu as espigas para matar a fome. Naquele momento, Jesus fala que não tem nenhum pecado. Entretanto, se eles tivessem colhido para comer no dia seguinte, ficava claro a evidência da transgressão ao mandamento de Deus. Então, é nesse contexto que Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. E aí, logo à frente, o texto vai seguir falando de uma cura que Jesus fez no sábado, de um rapaz que tinha a mão seca, e Jesus o curou. Então, esse texto, Jesus disse muito claramente que ele é o Senhor do sábado. Então, não há outro Senhor do sábado. O Senhor do sábado é Jesus. E nós podemos fazer um paralelo com Apocalipse, verso 1, 10, que diz, no dia do Senhor, João revela que recebeu a revelação do Apocalipse. Então, na Bíblia tem 2 dias do Senhor. Existe o dia escatológico, que refere-se quando Jesus voltará, e a Bíblia fala que é o dia do Senhor, e tem o dia do Senhor literal, que é o dia de sábado. Então, João, ele não poderia ter recebido a revelação de Apocalipse da volta de Cristo. Obviamente que não. Então, só resta o quê? Que João recebeu a revelação de Apocalipse no dia de sábado. Então, ficou claro para nós que Jesus é o Senhor do sábado. E nós vamos entender um pouco melhor isso em alguns textos. E agora nós vamos lá para Gênesis 26, verso 5. Como eu disse, nós vamos fazer um estudo. Então, nós vamos ler muitos versos e outros eu vou citar. Gênesis 26, verso 5. Nós vamos fazer um panorama agora sobre o sábado. Então, nós já entendemos que Jesus é o Senhor do sábado. E no Gênesis 26, verso 5, lá diz que Abraão, ele guardou todas as leis, todo o estatuto, toda a palavra de Deus. O texto exato diz assim, porque Abraão obedeceu minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis.
Então, a outra coisa nós vamos aprender. Quando que Abraão viveu? Ele viveu antes ou depois que os 10 mandamentos foram dados e estava incluído o quarto mandamento, que é o sábado. Ele viveu antes ou depois? Muitos séculos antes. E aqui nós vimos claramente que Abraão, ele guardou toda a lei, toda a palavra de Deus, todo estatuto e todo mandamento. Mas onde nós encontramos isso? Então nós ficamos claro que Deus já tinha a sua lei, já tinha os seus mandamentos, e entre eles estava o quê? O sábado. Porque Deus instituiu o sábado onde? Na criação do mundo. No sétimo dia ele descansou. Tanto é que quando ele dá os 10 mandamentos, ele resgata a memória o motivo que devemos guardar o mandamento, porque em 6 dias fez o Senhor a terra e o céu, e o sétimo descansou. Então o sábado ele permeou desde a criação, passou aqui por Abraão, e nós chegamos agora no outro ponto da história interessante, que é lá em Êxodo, no contexto do maná. Então, no contexto do maná, Deus liberta o povo do Egito, o povo vivia numa escravidão, e, consequentemente, eles não tinham liberdade para guardar o sábado. Mas Deus tira ele do Egito, e antes que a lei fosse dada, antes que o concerto for feito, nós temos a história do maná. E se Deus deu orientação que, se colhesse maná a mais do que era para colher, esse maná ia o quê? Ia apodrecer, ia dar bicho. Mas na sexta-feira, deveria colher uma porção dobrada, porque no sábado não cairia maná. E o maná colhido na sexta-feira não acontecia nada. Então lembra que nós estamos fazendo um estudo. Então você já tem 2 informações importantes para você ensinar outras pessoas. Aliás, 3 informações. O sábado foi instituído no Éden. Abraão guardou toda a lei e estatutos. E antes que os 10 mandamentos fossem dados para Moisés, o sábado já tinha o quê? Uma clara evidência de que o sábado era instituído antes da lei ser dada. Então, o sábado permeia toda a Bíblia. E aí vamos para outro ponto da história, lá em Neemias. Neemias 13, nós vamos ler alguns versos. Vamos ver o verso 19, Neemias 13. Dando já a sombra das portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que fechasse e determinei que não abrissem, senão após os sábados, a porta. Coloquei alguns dos meus bolsos para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. E qual que é o contexto aqui? Neemias e Esdras, eles retornam depois do cativeiro babilônico e eles fazem o quê? Reconstrói Jerusalém, o templo, e faz uma reconstrução também o quê? Uma reforma de quê? Espiritual. Nesse momento, as pessoas não estavam guardando corretamente o sábado. E foi necessário que Neemias colocasse guardas para que as pessoas não vendessem e comprassem no dia de sábado. E aqui nós tiramos outra lição. Neemias precisou tomar uma medida drástica para que as leis de Deus fossem obedecidas. E para isso, o moço teve que trabalhar, mas ele estava trabalhando para Deus. Então, Deus, ele sempre tem o seu princípio que é inviolável. O princípio do sábado é inviolável. Agora, a forma que nós devemos lidar com a guarda do sábado, nós devemos aplicar a cada situação e Deus vai dar a orientação de como proceder. Então, muitas das vezes, nós encontramos nos extremos. Quais extremos? Nós não queremos guardar o sábado ou de hipótese alguma, ou guardamos de forma relaxada, e qualquer outro extremo que vai para querer obedecer pela letra da lei. Você já ouviu alguém, ou você mesmo já se perguntou, ou alguém te perguntou, isso pode fazer no sábado? Isso não pode? Isso é evidência que a pessoa está procurando seguir a letra da lei. Porque quando nós entendemos realmente o princípio do sábado, fica claro o que pode e o que não pode. Não é criando regras que nós devemos guardar o sábado. Nós sabemos que o primeiro texto que nós lemos, eles ficaram revoltados com Jesus porque na cabeça deles, no entendimento deles, Jesus estava violando uma das regras que eles tinham estabelecido, mas não Deus tinha estabelecido. Então nós precisamos crescer
em tudo. Nós precisamos crescer na guarda do sábado. E muitas das vezes nós caímos no mesmo erro daquele povo de antigamente. Ah, isso pode, isso não pode, isso não pode. Não. Nós precisamos ter uma relação íntima com Deus, de tal modo que as coisas aconteçam naturalmente. E aí sim nós avancemos na guarda do sábado. Ou aquelas pessoas que também não estão com nenhuma preocupação. Ele guarda o sábado, por exemplo, deixa de trabalhar para o seu serviço secular. Mas a sua rotina na internet é a mesma. O seu estudo da Bíblia é o mesmo, ele não gasta mais tempo no estudo. Ele deixa de vir a Deus, ou cultuar a Deus na sua casa. Em Hebreus nós encontramos, não deixai-vos de congregar. Então, se você entende que o sábado deve ser guardado, e por uma opção, uma escolha, não, hoje eu não vou à igreja, não tem nenhum empecilho. Você não está com problema de saúde, nada que te impede. Mas eu não vou não, estou cansado. Desculpa ser bem sincero, você não está guardando o sábado. Então nós devemos vir à igreja todos os dias que tivermos culto, mas especialmente no dia de sábado. Porque Jesus assim o fazia. Era o costume de Jesus e a igreja no sábado, nós sabemos disso. Vamos a outro texto, Isaías 55. Isaías 55, nós vamos ler alguns versos aqui, 1 e 3 primeiramente. A todos, vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. E comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastaste o dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comi o que é bom, e vós deleitareis com os filhos de manjares. O que nós podemos entender aqui nesse contexto que nós estamos falando? O sábado é uma bênção que Deus instituiu no Éden, é um santuário no templo, no templo. E nós estamos aqui no templo, e o sábado é um santuário no templo. Então, se em algum momento, se nós não pudermos estar aqui presente no templo, Jesus disse, se vinde a Ele, se for a Ele, sem preço, sem dinheiro, nós devemos estar na presença de Deus de forma especial no dia de sábado. Mas isso só faz sentido se nós estivermos presentes com Deus ao longo dos outros 6 dias da semana. Porque o sábado deve ser um momento de coroação, um momento de celebração, um momento de intimidade com Deus. E há 3 pilares também para a guarda do sábado. O sábado deve ser momento de adoração, de a gente saciar essa sede, que não tem preço, que Jesus fala. Nós não precisamos pagar, não tem preço. Nós precisamos ser alimentados no dia de sábado. Nós precisamos saciar essa sede. Nós também, no dia de sábado, é o momento de passar comunhão com a família. É o momento oportuno para a gente estar mais próximo dos nossos familiares, da nossa família. E também no dia de sábado, é momento para que nós possamos levar a mensagem que outras pessoas estão com sede e não sabem nem como saciar a sede. Então, o sábado precisa seguir esses 3 princípios. No mesmo 55, verso 6, que diz assim, buscai o Senhor enquanto pode se achar, invocai enquanto está perto. Então, hoje é o dia oportuno para nós buscarmos a Deus, porque nós ainda podemos achar. Nós vamos retornar a esse tema mais para frente, mas vai ter um dia. Se você não buscar a Deus, a santificar o sábado, hoje, conforme Deus estabelece, conforme você pode buscar, vai chegar um dia que você não vai conseguir. Vamos a outro texto. Nós não precisamos ler, mas aí um pouquinho para frente, Isaías 58, lá tem uma promessa. Uma promessa que Deus fala que quem tiver disposto a obedecer a Deus, não profanar o sábado, é sustentado pela herança de Jacó. Então nós temos promessas maravilhosas quando nós estamos dispostos a seguir a Deus em tudo conforme Ele pede. E aí lembra que o título do nosso estudo é o Dia do Senhor e o descanso em Cristo. E aí vamos lá para Hebreus.
Vamos lá para Hebreus. Hebreus 4. Nós vamos ler Hebreus 4 agora. Então, o dia do Senhor e o descanso em Cristo. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, aqui pessoalmente, e para você que vier assistir. É possível descansar em Cristo sem não descansar no dia que Ele estabeleceu? E agora a pergunta inversa. Tem como descansar no dia que Ele estabeleceu sem descansar em Cristo? Nenhuma das respostas é possível. Então nós precisamos descansar no santuário do templo que Jesus estabeleceu, mas na pessoa de Jesus. E quando nós buscamos a pessoa de Jesus para descansar, nós devemos, como Abraão, guardar suas leis, estatutos e mandamentos. E Jesus mesmo disse: se me amais, guardarás os meus mandamentos. Então, como eu vou descansar em Cristo se eu não descanso no mandamento que ele manda descansar literalmente? As duas coisas estão ligadas. Acontece que muitos de nós já guardamos o sábado há um bom tempo, e chega no dia de sábado, nós queremos descansar fisicamente, mas nós não entregamos a nossa preocupação para Cristo. Nós não entregamos a nossa ansiedade para Cristo. Nós não entregamos aqueles problemas que nós não conseguimos resolver para Cristo. E nós passamos o dia de sábado inteiro querendo que o pôr do sol logo chega para que nós possamos tentar resolver os nossos problemas ou tentar correr atrás do nosso sustento. Nós não estamos descansando. Nós sabemos também que nós precisamos avançar em tudo, inclusive na forma de entregar nossos problemas a Cristo. Será que nós estamos tendo o mesmo descanso em Cristo que nós tivemos quando nós cremos em Cristo pela primeira vez? Muitos de nós já somos cristãos há muitos anos. E a sua ansiedade em relação ao que você pode fazer e o que Cristo fará por você, será que permanece a mesma? Tem muitos de nós que, da mesma forma que entregava os problemas para Cristo no momento que foi convertido, não desenvolveu essa fé. Tem uma frase que, infelizmente, eu ouço de vez em quando. As pessoas dizem assim: agora o problema, a única coisa é oração. Referindo-se a algum determinado problema, a pessoa diz: agora a única coisa é oração. Com certeza vocês já ouviram alguma frase semelhante. Mas a oração deveria ser a primeira atitude? A primeira atitude de buscar, lógico, juntamente com Deus, você vai fazer o que lhe cabe, a sua responsabilidade. Não é simplesmente buscar a Deus e ficar sem fazer a sua parte. Mas nós devemos buscar a Deus sempre. E aí eu vou até ir além. Se nós temos uma relação com Deus tão próxima, nós nem precisamos buscar a Deus, porque Ele já está conosco. Se nós vivemos uma vida de oração, uma vida de comunhão plena, nós estamos trabalhando em comunhão com Deus, nós estamos fazendo as nossas atividades em comunhão com Deus. Se aconteceu qualquer problema, é como se você olhasse para o lado e falasse: Jesus, está acontecendo isso. Como que eu devo proceder nessa situação? E é isso que nós precisamos ir. Então vamos aqui em Hebreus. Primeiro Hebreus 4, verso 4. Hebreus 4, verso 4. Porque em certo lugar, assim diz no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus do sétimo dia, e todas as suas obras que fizeram novamente no mesmo lugar. Então não entraram no meu descanso. Verso 6. Visto, portanto, que restam entrarem nele em que, por causa da desobediência, não entraram aqueles nos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então, as boas novas, para entrarmos no descanso de Cristo, precisa ter o quê? Obediência. E aqui Jesus, através do escritor de Hebreus, que nós acreditamos ser Paulo, ele traz para nós que o descanso em Cristo é associado ao descanso sabático. É claro que nós sabemos que aqui em Hebreus não está falando uma ordem explícita para guardar o sábado.
Mas como Paulo aqui escreve, o conceito de descanso em Cristo, ele associa o dia de sábado literal, inclusive remetendo à criação. Não faz sentido se o dia de sábado, quando o Hebreus foi escrito, não tivesse validade. Como Paulo vai associar uma coisa que não tem mais validade para poder falar do descanso em Cristo? E aí no verso 10 e 11. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus, e das suas. Esforcemos, pois, para entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, Paulo fala aqui, esforcemos, ou seja, precisa haver um esforço. Então, para haver o descanso em Cristo e o descanso literal do sétimo dia, precisa haver um esforço. E esse esforço resume em abdicar, em se livrar do nosso egoísmo, das nossas vontades próprias, para fazer a vontade de Deus, o Pai. E aí sim nós possamos descansar em Cristo. Mas como nós estamos fazendo de um estudo, e alguém pode se perguntar, ou alguém pode perguntar para vocês, bom, mas o sábado foi abolido? E tem muitas passagens que falam que foi abolido. As pessoas dizem assim, né? E aí elas vão te mostrar algumas passagens que supostamente foram abolidas. E muitas das vezes, muitos de nós não sabemos explicar. Por exemplo, Colossenses 2,16. Muitas pessoas não sabem explicar. Então tem vários textos que eu poderia explicar para vocês, mas nosso tempo não o permite. Mas tem alguns textos básicos. Vamos, por exemplo, em Atos 25. Atos 25, verso 8. Que é um texto que eu aconselho você, se você não já sabe, que deixa anotado na sua Bíblia e marcado. Atos 25, 8. Aqui o contexto da defesa de Paulo. Paulo, porém, se defende. Proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Então, uma chave importante para você que acha que existe alguma passagem da Bíblia que dá suposta abolição do sábado. Primeira pergunta: se essa passagem foi escrita pelo Paulo, o apóstolo Paulo, como Colossenses 2, ele seria extremamente mentiroso e falso se ele tivesse escrito algo para abolir o sábado, tirando a relevância do sábado, e aqui, na sua defesa, ele dissesse que nunca cometeu nenhum pecado contra a lei dos judeus, nem contra César. Até os dias de hoje, todo judeu religioso, eles são muito rigorosos em duas coisas: na santificação do sábado e na alimentação se referente a coisas imundas. Eles vão até além do que Deus estabelece. Mas tanto naquela época quanto no dia de hoje, eles são extremamente rigorosos quanto à observância do sábado e quanto o quê? Os alimentos que podem e não podem comer. Se Paulo aqui, ele fala que nunca cometeu nenhum pecado contra a lei dos judeus, obviamente que nenhuma passagem que Paulo poderia escrever algo contrário. Então, você está entendendo outras passagens contrárias, como Colossenses 2,16. Vamos passar bem rapidamente, Colossenses 2,16. Qual que é o contexto aqui? O verso 16 diz assim: ninguém julgais, pois vos julgais por causa da comida, bebida, o dia de festa ou de lua nova ou sábado. E aí muitos falam, não preciso guardar o sábado, porque Paulo falou, ninguém me julga quanto eu guardo o sábado. Não pode me julgar. Só que tem um problema. Se você pegar esse texto ao pé da letra e falar que ninguém pode te julgar, ou seja, não pode te ensinar a guardar o sábado. E aí também não pode te ensinar a comida e nem bebida. Só que no livro de Atos nós encontramos um mandamento bem explícito, onde Deus proíbe o quê? O comer sangue e carne sacrificada a ídolos. E 99% dos cristãos concordam que comer sangue e carne sacrificadas a ídolos é um mandamento que está em vigor para sempre. Bom, então,
se ninguém pode julgar a pessoa com o de comer ou de beber, e o dia de sábado, então como que fazer com o texto de Atos? A Bíblia não pode haver contradições. Então o próprio Paulo, que escreveu isso aqui, falou que nunca pecou contra a lei dos judeus. E ele escreveu